Salve, camaradas! O tema do vídeo de hoje é Lula pede desculpas a Darcy Ribeiro e Leonel Brizola, 30 anos depois. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você, ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é uma figura fantástica, porra. Eu acho o Lula massa em alguns aspectos, pô. Um dos aspectos é que o Lula nos últimos anos entrou numa mania de comentar embates do passado, né? Ele já falou do Getúlio, ele já falou do FHC, ele já falou do JK, ele já falou várias vezes do Brizola, do Franco Montoro, do Quercia e tal. Lula foi inaugurar um equipamento de educação pública, né, na Cidade de Deus, é muito importante, fundamental. Pena que tem um novo teto de gastos que impede a universalização do ensino superior e técnico de qualidade para o Brasil inteiro. Aí Lula foi inaugurar um equipamento público na Cidade de Deus e falou do Brizola, falou do Darcy Ribeiro e dos CIEPs. Vamos ver aqui o que é que Lula fala. Eu coloquei logo nos 2 minutos e 37 segundos, porque no começo Lula fala de outras coisas, e por aí vai, dá uma devagada. E aí eu botei logo na parte que Lula fala de Darcy e de Brizola. Vamos ver o que é que diz o presidente Lula. Durante muito tempo, esse Rio teve um governador chamado Leonel de Moura Brizola. E teve um educador chamado Darcy Ribeiro, que fizeram o CIEPs. E eles acreditavam que era através da escola de tempo integral que a gente ia salvar as crianças do Rio de Janeiro. E muitos educadores no Brasil criticaram o CIEPs, diziam que não era possível, que não era necessário. E nós agora estamos nos rendendo ao Brizola e ao Darcy. Gente, antes de deixar o Lula continuar a falar, vamos contar essa história. O Lula falar, muitos educadores criticaram os CIEPs e tal. Assim, o Lula contou uma parte da história. Vamos lá. O que eram os CIEPs? O Brizola e o Darcy. O Brizola foi eleito governador do Rio de Janeiro, enfrentando a Rede Globo, que tentou fraudar a eleição no escândalo da Proconsul. Essa história, inclusive, eu preciso em algum momento gravar um vídeo no meu canal, né? Comecinho dos anos 80 ali, eleição para governador, o processo já de término da ditadura. E aí, tentaram fraudar a eleição para impedir a vitória do Brizola, percebe? O Brizola lutou, brigou e não sei o que, enfim. É daí, inclusive, que vem um debate do Brizola sobre a desconfiança nas urnas eletrônicas. Não tem nada a ver o discurso com o discurso da extrema-direita. Mas, pois bem, a Globo, a burguesia brasileira, os militares, o imperialismo, ninguém queria que o Brizola ganhasse. O Brizola ganhou no Rio de Janeiro, o que foi uma doideira, né? Todo mundo achava que o Brizola ia, quando voltasse, ia ser governador do Rio Grande do Sul, ia ficar no Rio Grande do Sul. O Brizola foi pro Rio de Janeiro e virou governador. E o Brizola começou esse CIEPs. Tem vídeo no canal sobre os CIEPs. Bota aí na tela, Maxwell, Leonel Brizola e Educação Libertadora, que eu detalho vários aspectos do CIEPs, mas o CIEPs era uma concepção de que a classe trabalhadora, pela sua condição de penúria material, econômica, ela não consegue oferecer para seus filhos e filhas os pressupostos de uma boa educação. Pressupostos de uma boa educação para além do ambiente escolar. Então, essa classe trabalhadora, pela sua miséria econômica, ela não consegue garantir boa alimentação, acompanhamento médico, odontológico, uma casa arejada, com espaço para estudar, silencioso, um ambiente cultural que propicie que a criança tenha gosto pelo livro, pela leitura, pelo estudo, que aquilo faça sentido na sua vida. Então a ideia do CIEPs é assim, ó, essa escola convencional de 4, 5 horinhas, ela é uma escola que falseia a realidade, porque ela não dá os pressupostos para o aluno ser educado, né? E ainda funciona na extrema precariedade, com professores mal pagos, professores e professoras mal pagos, com vários problemas, né? Planos de cargos e carreiras insuficientes e tal. Então a ideia do CIEPs é, vamos construir um equipamento público que garanta não só o ambiente da sala de aula, alunado, professor, mas também garante os pressupostos para ser educado, mas também garante os pressupostos do processo de educação. Então vamos garantir alimentação, vamos garantir um ambiente seguro de violência, vamos garantir acompanhamento psicológico, acompanhamento odontológico, vamos garantir lazer, vamos garantir ambiente de estudos, vamos garantir acesso a livro, lugares silenciosos, enfim, vamos pensar todo um ambiente em que o que a família
não consegue suprir a escola, o equipamento público, o CIEP vai suprir, né? E aí, gente, veja, o projeto do Brizola era um projeto de longo prazo, né? Então o Brizola começou construindo 500 CIEPs. A ideia básica era, ó, vamos construir primeiro os CIEPs como escolas para ir mudando o sistema. Em paralelo a isso, fez obras, requalificou escolas convencionais, melhorou o salário dos professores, melhorou as condições de infraestrutura e tal, só que não dava, evidentemente, para de uma tacada só colocar todos os estudantes do Rio de Janeiro no modelo CIEP. Então, os intelectuais petistas e muitos comunistas também atacaram o CIEP, dizendo que ele criava uma desigualdade no sistema escolar. Então, era como se o sistema escolar público tivesse uma dualidade. Vai ter uma escola melhor em todos os aspectos, que é o CIEP, então o aluno que consegue entrar nessa escola vai ter privilégio e vai ter escola convencional pior. E aí, o outro argumento que era muito usado era que, não, os CIEPs são muito caros, é melhor universalizar o modelo convencional de escola, garantir toda a criança na escola, do que gastar com CIEPs. E aí, veja, gente, esse argumento é muito bizarro, porque era isso. Porra, não tinha reeleição, né? Era um mandato de 4 anos. E o projeto Brizola, né, ali expresso, era um projeto de país, que começou no Rio de Janeiro porque ele era governador, mas ele queria ser candidato a presidente. Então, era a ideia, sim, de, vamos construir de 500 em 500 CIEPs até garantir que todo o sistema educacional do Rio de Janeiro seja baseado nos CIEPs e depois universalizar isso para o Brasil, né? Dentro, inclusive, do contexto da disputa eleitoral de 1989. Veja, o Brizola foi duramente atacado pela Rede Globo, pela burguesia brasileira. A Rede Globo, naquela época, era o 4º maior grupo de mídia do mundo. Ela era muito mais poderosa do que era hoje. E a esquerda atacou, o PT atacou violentamente. Chegou a se popularizar a ideia que o CIEPs era depósito de criança. Ali é depósito de criança, que escola não é creche, esse negócio de deixar o menino, a menina o dia todo na escola é negócio de creche. E veio com o argumento que o CIEPs é caro, e veio com o argumento de que está criando uma dualidade no sistema educacional. Então, na prática, aconteceu uma frente única entre burguesia brasileira, Rede Globo, os comunistas, na época, em sua maioria, teve exceções, mas em sua maioria, e o petismo, para destruir o projeto Brizola, para atacar, para difamar os CIEPs. A prova maior disso é que na eleição de 86, veja, eu acho que a gente precisa, na hora de fazer um balanço daquele ciclo de lutas populares muito importantes dos anos 80, que deu origem ao PT, a CUT, ao MST, um bocado de movimento, precisa fazer um balanço melhor. Veja, a eleição de 86 ela foi fundamental para o Brizola chegar mais enfraquecido na eleição de 89. Como não tinha reeleição, Darcy Ribeiro foi o candidato do Brizola para continuar o projeto. Então a ideia era assim, o projeto básico, Brizola, 4 anos de governador, e aí começou a construção dos CIEPs. Darcy Ribeiro vai dar continuidade, vai construir mais 500 CIEPs, dentro, inclusive, de um debate de enfrentamento ao neoliberalismo, né, como um todo. E aí, em 89, tem eleição, Brizola é candidato, se ganhar, universaliza, nacionaliza o projeto dos CIEPs. Na eleição de 86, o PT fez de tudo, tomou o Darcy como principal inimigo, lançou Fernando Gabeira como candidato, uma candidatura só para dividir voto da esquerda. Os comunistas, na época, apoiaram o candidato da Rede Globo. E assim, gente, assim, o movimento comunista ele tem muitas autocríticas para fazer. Essa é uma, viu? Em 86, os comunistas do PCB, em sua maioria, do PCdoB, da MR8 e por aí vai, do que mais tinha de grupo comunista, apoiaram o Moreira Franco. E aí se juntou a burguesia carioca, a burguesia brasileira, os grupos de mídia, os grupos de extermínio da polícia, todo tipo de direitista reacionário, e tava lá junto os comunistas também, apoiando Moreira Franco. Assim, isso é uma das páginas, a meu ver, mais vergonhosas da história recente do movimento comunista brasileiro. Em 86, na onda neoliberal que já estava graçando o mundo inteiro, a gente, na eleição para governador do Rio de Janeiro, e nos anos 80, o Rio de Janeiro tinha uma importância econômica, política e principalmente cultural muito maior do que tem hoje, embora hoje o Rio ainda tem uma importância cultural e política gigantesca. Então a gente, em vez de fechar uma frente única com Darcy Ribeiro, que representava valores nacionalistas, populares, anti-imperialistas, anti-neoliberais e tal, que, enfim, era uma figura experimentada, aprovada, com compromisso popular, se apoiou, candidato da Rede Globo, e o PT lançou o Gabeira para dividir voto. Resultado, né? O Darcy perde a eleição de 86. Isso é fundamental no enfraquecimento do Brizola e nas condições
de vitória do Collor em 89. Esse é um tema que merece depois uma reflexão à parte no canal, com mais tempo, com mais devagar. E aí, o Moreira Franco começa a destruir o legado do governo Brizola em todos os aspectos, né? Em política de moradia, em política de transporte, em política de cultura, em política de segurança, política de defesa e promoção dos direitos humanos, e desmontar os CIEPs, percebe? E o Brizola, depois de perder a eleição de 89, ele volta depois pro governo do Rio de Janeiro, né? Mas a luta do Brizola, depois que perde a eleição de 89, é defender o legado no Rio de Janeiro, principalmente os CIEPs, do processo de desmonte violento que estava sendo feito pelo governo Moreira Franco, com inclusive o apoio ou silêncios do campo petista. Eu vou até ler um trecho aqui para vocês, do livro Tijolaço, com textos do Leonel Brizola. Aí na página 47, um texto de setembro de 1991, Brizola diz o seguinte, vamos lá. A população do Rio de Janeiro, como a de nenhum outro estado brasileiro, faz seu julgamento sobre a campanha que a Rede Globo está desenvolvendo contra o programa dos CIACs. Os CIACs era meio que uma proposta de CIEPs federal que o Fernando Collor de Mello resolveu adotar, que é outra história que também vale a pena a gente conversar depois, porque tem gente que diz que o Brizola apoiou o Collor. Não é bem verdade também, mas fica para outra história, né? Os CIEPs federais que a União trata de implementar em todo o país não passa de uma nova versão daquilo que fez e continua fazendo contra os nossos CIEPs. São os mesmos e desacreditados argumentos de que são caros, de manutenção custosa e o máximo da sofisticação dos especialistas em educação do senhor Roberto Marinho, que não tem projeto pedagógico. Reparem como a baboseira elitista de O Globo repete a velha cantinela cínica e hipócrita das elites brasileiras. Protestam contra os custos, omitindo que, por serem pré-moldados, os CIEPs são construções 30% mais baratas que as convencionais. E se os CIEPs fossem de fato caros e existe algum investimento mais precioso que a educação, o mesmo Globo não aplaudiu tanto as obras bilionárias da ditadura, que se transformaram em monstrengos como as usinas nucleares de Angra, depois, quando falam dos custos de manutenção. Que base tomam para estabelecer o custo por aluno? Caras são as pobres e precárias escolas convencionais, onde mais de 55% das crianças não conseguem completar o primeiro ano primário e são excluídas e jogadas ao marginalismo, enquanto os CIEPs alcançam 90% de aprovação. Aí na página seguinte, fechando o raciocínio, o Brizola diz: o Globo revela cada dia mais sua natureza perversa e segregacionista. O que não aceita no fundo é que as crianças de nossa pobreza, de nosso povão, possam ter uma escola nem mesmo com o nível das de classe média, ainda assim muito abaixo daquela que os ricos têm. Fala de violência, mas não vê que se tornou imperativo tirar nossas crianças das ruas, que se tornaram um ambiente deletério e pervertido, uma espécie de estufa dos descaminhos e da criminalidade. Pobre Brasil, que tem entre suas elites, homens empedernidos e cheios de ódio como Roberto Marinho. Já não basta o império que construíram às custas do sacrifício do país e do povo do Rio de Janeiro. Se não querem cooperar, o povo brasileiro tem ao menos o direito de exigir que saiam da frente e não atrapalhem. Recolham-se, por imprestáveis à insignificância a que lhes reduziu o julgamento da população. Veja, isso é o Brizola brigando com a Rede Globo. E aí, eu acho que, num balanço que a gente tem que fazer, é muito bom o Lula lembrar disso, só que o Lula precisa lembrar que o Brizola representava um projeto popular e anti-imperialista, com limites, problemas, muitos problemas mesmo, mas era um projeto popular, anti-imperialista e anti-neoliberal. Então, se você quer louvar o legado de Brizola, não dá só para falar de CIEP, porque Brizola não era diretor de escola. Brizola não defendia a educação em abstrato fora de um projeto político de enfrentamento ao modelo econômico dependente. O debate sobre Brizola, sobre a importância da educação, não está desconectado de um projeto de país antidependência e anti-neoliberal, né? Então, assim, não dá para reivindicar o legado de Brizola e defender Tati Gastos, né? Não dá para reivindicar o legado de Brizola e manter o modelo econômico neoliberal, né? Inconteste, não enfrentar nada. Aliás, é isso, o Lula, na conclusão da sua fala, é muito engraçada. Repare bem. Com a escola de tempo integral nesse país, porque não é só melhorar a vida das crianças nas escolas, dá mais segurança para a mãe e para o pai, que a criança vai estar o dia inteiro na escola, ela vai ter música, ela vai ter esporte, ela vai ter o que quiser, porque não é só aprender que Cabral descobriu o Brasil, é aprender outras coisas da vida real, é ter acesso à cultura, à arte, e é isso que a gente vai fazer. Então, companheiros e companheiras, vocês podem ter certeza de uma coisa:
Só tem uma razão. Veja, não vai fazer com o novo teto de gastos, né? Assim, gente, vamos lá. Não dá para colocar a escola em tempo integral no Brasil inteiro com o novo teto de gastos. Fato dado, né? Fato dado. Então, eu acho muito bom que o Lula tenha volta desse tema, porque faz lembrar quando os interesses da classe trabalhadora foram colocados em segundo lugar, em nome de disputa eleitoral mesquinha. Isso pavimentou o caminho para a vitória do Fernando Collor e para a criação do neoliberalismo no Brasil, né? Que já vinha se assanhando nos anos 80, se consolida a partir da vitória do Collor. Então, realmente, né, naquele distante anos 80, mais de 30 anos atrás, o Brizola tinha razão na batalha pelos CIEPs, mas a gente precisa lembrar que essa batalha pelos CIEPs era uma batalha por um projeto de Brasil, que tinha vários problemas. Repito, não é o mesmo projeto que eu defendo. O Brizola não era um marxista, eu sou. Mas eu reconheço aquele que lutava com coragem, com ousadia e com determinação para enfrentar as chagas e as desigualdades mais brutais e históricas da nossa formação social. Não dá para reivindicar os CIEPs ou o legado do Brizola conciliando com o neoliberalismo. O Brizola ele tinha vários problemas. Agora, uma coisa não era problema dele. Brizola nunca foi um rendido, nem muito menos um acomodado ao modelo econômico e ao sistema. Porque se tivesse sido, ele não teria brigado com a Rede Globo, com o imperialismo estadunidense e com o meio mundo, né? Ele teria um caminho muito fácil, teria sentado na presidência. Ele nunca sentou na presidência, porque ele nunca abriu mão dos seus princípios. Ele nunca lançou uma carta ao povo brasileiro para beijar a cruz do sistema financeiro para agradar os banqueiros. Esse não era Leonel de Moura Brizola. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.